Vai. 3, 2, 1, bora. Começa aí, cara. Vamos, Gui. Não, mano. Depois eu dou Manda continuidade. Não. Ele que é o cara do começo, mano. Ele que inventou essa abertura, ele que tem que dar. Eu nem lembro como é que é. Está no ar mais um Duplicast, Isso, podcast do Duplicar? exatamente. Nossa. A vez que eu tentei falar não deu certo. Então vamos lá. Fechou? Podcast dia 29/11 com Lucas de Oliveira, é isso? Lucas de Oliveira, Então, isso peraí. aí. 3, 2, 1. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Maurício Venhal, está no ar mais um Duplicast, que é o podcast da Duplicar. E agora com vocês, vou passar aqui a palavra para o cara que deveria estar fazendo essa abertura, Guilherme Freitas, o nosso analista e trader. Seja bem-vindo, amigo. Muito obrigado, Maurício. Faz um tempo que a gente não se vê por aqui. Eu preferi que tu fizesse essa abertura, que a tua abertura é mais bonita. Não, senhor. E hoje nós estamos aqui com dois convidados diferentes. Vou chamar de Qatari, né? Ele pode claro. se chamar de E Qatari. Ele deve, é Qatari, né? Vamos ver que agora tá passando Holanda e Qatar. Vamos ver para quem que ele torce daqui a pouquinho. E temos nosso querido amigo Gustavo, que é colaborador hoje da Duplicar também. Sejam bem-vindos os dois. Passar pro Lucas primeiro? Não, deixa eu dar boas-vindas pro cara, né? Então pode ficar à vontade. Então, em clima de Copa do Mundo, quero dar as boas-vindas pro nosso convidado especial, o Lucas de Oliveira, que é Qatari. Como é que fala? Brasileiro, Qatari brasileiro, como é que fala? Qatari. Só Qatari? Qatari brasileiro. É isso que eu queria. Eu acho que tem que ser brasileiro e Qatari. Porque primeiro é brasileiro, depois é Qatari. Mas aí depende, né? Depende. Se nasceu lá, aí tu tá correto. Tá, Bem, mas gente, na verdade, antes de você começar, vamos fazer de novo aqui. Então, me ajudem a receber Lucas de Oliveira. Salam aleikum. Aleikum salam, Habibi. Rapaziada, prazer estar aqui. Maurício, Gustavo, Gui. Prazerzão estar aqui, poder falar um pouquinho sobre Copa, sobre Qatar, sobre futsal, dos assuntos aí, todos os assuntos que a gente colocar na mesa aí, sempre podemos falar muito bem aí. Muito bom, Lucas, para quem não sabe, né? É difícil alguém não conhecer essa figura, um cracaço de bola do futsal mundial, atuou por muito tempo, acho que 10 anos, pela seleção do Qatar, é isso? 10 anos no Qatar. No Qatar. Pela seleção do Qatar um pouco menos, porque eu tive que esperar o período de naturalização. Ah, verdade. Então... Teve que aprender a cantar o hino do Qatar. Cara, essa história deve ser legal. Já deve ser difícil falar Qatar, não é Qatar, né? Falar árabe, né? Qatari, pode ser também. Tu cantar o hino deles, cara. A língua no Qatar é a língua árabe, né? Porque é um país árabe, né? Que está colado, ele fica ali no Golfo Pérsico. Tem Dubai, os Emirados Árabes, né? Que é um pouco mais para frente. Colado na Arábia Saudita, faz fronteira com a Arábia Saudita. Então é um país que você só sai por terra, né? Por terra não, desculpa. Por terra, para sair você tem que atravessar a fronteira da Arábia Saudita. Então você sai por ar, né? Avião ou pelo mar. A diferença para a Arábia Saudita é que a Arábia Saudita conseguiu jogar na Copa, né? Começou com o espinho comprido. Eu já quero aproveitar essa deixa e te perguntar, tá passando Holanda e Qatar, a gente pegou um pouco atrasado aqui, já tá 1-0 Holanda, eu ia te perguntar o palpite para esse jogo. Não sei se muda aí, se tu ainda acredita na vitória do Qatar, o que tu torce para esse jogo aí? Bom, gente, o Qatar é um país que ainda está crescendo no futebol, né? Ele não tem ainda uma tradição no futebol, então é lógico que quando você enfrenta uma seleção europeia, apesar de que eles fizeram uma boa preparação para a Copa do Mundo, tá? Não conseguiram demonstrar isso dentro de campo. Acho que foi uma grande decepção. O Qatar foi uma das maiores decepções da Copa mesmo, entre os árabes, né? Entre os países árabes. Porque eles fizeram uma grande preparação. Para te ter uma ideia, o Sheik, né, o rei do país, ele liberou todos os atletas durante 6 meses para não disputar a liga local. Caraca. E eles viajaram só para amistosos. Eu não sei se isso ajudou ou prejudicou, porque como você fica um período... É diferente de jogar amistoso e diferente de jogar, né, o valendo jogo, né, algo, né? Valendo algo. Então, eu conversando com alguns amigos meus de lá, eles acham que isso prejudicou a seleção. Porque, para ter uma ideia, essa seleção foi campeã asiática, ganhando da Arábia Saudita, ganhando no Japão. Então,
Foi uma grande decepção, De coração, eu quero que o Qatar vire o jogo, lógico, né? Mas a Holanda tem mais bola, tem mais bola. E vale lembrar que o Qatar não tem mais chance de se classificar, né? Infelizmente, mesmo vencendo esse jogo, independente de qualquer outro resultado, acaba sendo eliminado. Mas eu ouvi falar, e aí eu não sei se é verdade, que nesse preparo dos 6 meses que tu falou ali, os jogadores do Qatar eles tiveram uma experiência diferente de treinamento, foi investido, foi investido bem firme assim no preparo dos jogadores. Não sei se eu ouvi algo com tecnologia assim assado, não sei se é verdade também, ou o que a gente ouve hoje em dia, mas agora tu falou desses 6 meses eu lembrei. Sabe me dizer se realmente teve esse preparo, ou investimento pesado em preparo físico, alguma coisa? Na verdade, Gui, falar sobre investimento no Qatar é meio que redundante. Eu ia dizer, eles nem têm grana pra isso. É verdade. Esses jogadores, cara, pra te ter uma ideia, esses jogadores da seleção, eles foram escolhidos a dedo, né? E já tem um tempo. Essa preparação não é de agora, não é de um ano. Essa preparação é de 10 anos atrás. Esses atletas, eles foram formados na Aspire, né? No Aspire. A Aspire é como se fosse um centro onde eles pegam os melhores atletas do país e treinam nesse local. Lá tem toda uma estrutura, então investimento para eles, principalmente nesses atletas, nos atletas da seleção, é surreal, assim. E realmente eles fizeram esse grande investimento agora nos últimos 6 meses, levaram esses atletas para fazer grandes amistosos, só que infelizmente não adiantou, né? Infelizmente o país ainda precisa levar, acredito que mais estrangeiros para fazer esses jogadores locais crescerem. Porra, pediu uma vaguinha, hein? Eu sentia Que malícia. nada, eu já fiquei 10 anos lá, acho que tá bom, né? Eu sentia malícia. Mas eu digo, eu acho que até na própria comissão técnica, né? Levar treinadores assim de alto legal. nível. Por exemplo, agora eles levaram o Xavi, né? O Xavi teve essa transição de atleta para treinador, ele fez lá. E o Xavi, né? O Xavi sempre foi um líder, ele sempre foi um treinador dentro de campo, né? Tanto que a equipe que ele pegou lá, ele encerrou a carreira, que foi o Al-Sadd, encerrou a carreira como atleta e já virou treinador. A equipe foi campeã local, a equipe jogava um futebol bonito e grande parte, tanto que mais de 50% da seleção é desse time. Nós já tivemos alguns greens aqui com o Al-Sadd. Ah, é? Então. Pela comemoração. E aí depois o Xavi... Gol do Equador. Aí, ó. Coisa linda. Salapro, te amo. Desculpa, alhamdulillah. Isso aí. Graças a Deus. Foi gol do Equador? Pênalti pro Equador? Pênalti pro Equador. Pro Equador? Importância do lei empate? Não, eu tô defendido. Ótimo. Vamos lá, então, desculpa interromper. Então o Xavi fez toda essa transição, né, de atleta para treinador, e aí pegou, né, a experiência que precisava para treinador e assumiu o Barcelona agora. Porque o Qatar, a gente não tinha tanta visibilidade, pelo menos no futebol, né? Eu não sei, a gente vai falar sobre futsal, tu vai poder passar um pouquinho pra gente, mas no futebol eu pelo menos não conhecia tanto o Qatar. A gente conhece esses Al-Sadd, sei lá o que e tal, só que é muito, pra gente, pelo menos pra mim, era muito Arábia no geral. Independente se era Arábia Saudita ou se era Qatar, eu contava como Arábia tudo. E o futebol europeu é o que mais tem visibilidade e tal. E agora na Copa a gente pôde ver um pouquinho do futebol do Qatar. E eu achei também que eles iriam chegar melhor. Uma por serem sede da Copa, outra pelo preparo, e sem contar, uma coisa que eu achei que ia pesar muito, e aí a gente vai perguntar pra ti também, se no futsal deu muita diferença, foi o clima. Porque eu vi nas primeiras rodadas as seleções europeias, que estão acostumadas com frio, sofrerem muito com o calor. Então eu achei que o Qatar iria chegar com algumas vantagens, né? No fim... mas falar um pouco do calor, né? O calor realmente é muito calor lá. A gente tem períodos no ano que o máximo que eu peguei foi 69 graus. 69 graus. Só que tu não passa, né? Na verdade, tu não passa calor, né? Na verdade, tudo climatizado, os locais são tudo climatizado, então tu
Tu não passa calor. Se tu for na rua, lógico, tu vai derreter, né? Mas Sim. ninguém vai na rua, Tipo a banca. Só que esse período, justamente eles trocaram o período da Copa por causa do calor. Sim. Então, os atletas, acredito que isso não tá sendo um problema para os atletas, até porque os estádios têm climatização. Quando eu saí do Catar, quando eu voltei pro Brasil... Parece o Heriberto Wilson? Vou te dar só um exemplo. Quando eu saí do Catar, eu participei da reinauguração do Khalifa Stadium, que é um dos estádios da Copa. E quando eu fui bater o lateral, escuta essa, o atleta ele tinha esguichos de ar, assim, esguicho de ar, e aí tu não tem como tu passar calor dentro. Pelo contrário, dentro dos estádios é até frio. Eu vi uma reportagem também que passou ali outro dia na Globo, que os comentaristas, eles estavam de folga e estavam assistindo o jogo. Eles tiveram que colocar uma manta dentro do estádio porque estava passando frio. Então, para te ter uma ideia. Então, eu acredito que o calor não está sendo um problema lá. Eu acho que por isso, inclusive, que talvez o Qatar não teve essa vantagem, né? Eu vi na primeira rodada que, até pelos comentaristas ali, o pessoal tava falando que as seleções iriam sofrer um pouquinho com o calor, mas eu não senti tanto isso. E eu acho que o Qatar não teve essas vantagens e não teve o poder de fogo, eu vi, pelo menos nos jogos que fez, o Qatar não tinha poder de fogo. Jogou contra um Equador que não conseguiu marcar gol, não conseguiu nem mesmo chutar. Contra o Senegal, foi 3-1 Senegal. Marcou um gol depois de 2-0. Eu vi que foi um gás que eles tiveram. E agora estamos vendo pela Holanda aí que também não tem aquela força toda, não tem aquele poder todo, né? Realmente. O Qatar foi uma decepção mesmo, como eu tinha comentado. Não era pra ser tão feio assim. E lógico, né? A gente o lance também agora. Pra te ver, né, a diferença, né? Eles realmente na parte técnica, os atletas lá eles têm muita vontade, mas a parte técnica ainda falta sabe? Eles não têm uma cultura esportiva. Tanto que eles aprendem a jogar com o tobe, né, que é a roupa típica deles, que é o tobe, né? É aquela o vestidão, exatamente. E aí eles levantam, por exemplo, uma pelada, um jogo de futsal entre crianças, eles levantam o tobe ali como se uma mulher estivesse levantando uma saia e correndo. Então, imagina, cadê a coordenação dessa criança? Como é que tu vai aprender a jogar assim? Sim. Difícil, né? Difícil. Então, eles não têm essa cultura. Não tem, apesar de que eles investem, né? Cada vez mais eles investem nos esportes. Mas, por incrível que pareça, lá, os esportes que têm mais tradição são os esportes de mão. O handebol é o segundo, eles foram vice-campeão mundial. Opa. Então eles investem bastante, o investimento no handebol, acho que chega... Eles entendem muito também, né? É parecido com os 10 clubes para baixo, dos 10 da tabela para baixo de uma Série A, por exemplo. Sim. Então é investimento alto, investimento alto. Série B, vamos botar Sim, assim. Digamos que os 10 principais ali da Série B. Não, digamos pro esporte assim. que é o handebol é muito dinheiro. É muito dinheiro. Não, eles trazem jogadores do... E aí não tem limite de estrangeiro, diferente do futsal. Futsal, quando eu cheguei lá, tinha limite de estrangeiro, só podia um estrangeiro, então tu imagina. Sim. Tinha que se virar. Então assim, ó, o nível não é tudo aquilo, só que o estrangeiro tem que estar sempre na ponta dos cascos. É muito difícil jogar no Catar. Assim, ó, eu tive colegas, amigos, que chegaram vindo de seleção brasileira, chegaram lá e não conseguiram jogar. Tu chegou lá com que idade? Eu cheguei lá com 22 anos. Com 22 anos? 22 anos e... assim, no auge, né? No auge físico, né? Digamos assim, né? Mas difícil, tá? Difícil porque não é só a parte física, não. Tu passou lá por um clube apenas ou tu oscilou um pouco? Como é que foi a adaptação, essa parte? Eu fui crescendo. Eu cheguei no Alcor, que era um clube modesto. Era um clube que era mais afastado da capital, que é Doha, né? No primeiro ano eu consegui me destacar bem. E aí tive uma proposta para ir pro Algarafa, que foi o clube do Juninho Pernambucano, que eu comentei. Isso, o Algarafa. E aí o Algarafa é um clube já mais tradicional. E aí me destaquei no Algarafa também,
consegui me destacar, a gente foi campeão. O Alcor, eu não consegui ser campeão no Alcor, mas o clube nunca tinha chegado, a posição melhor que eles tinham chegado na tabela, na liga, era 7º lugar. Nós chegamos em 4º e foi um feito histórico. Chegamos na final da Copa também, foi um feito muito bacana também. E aí me destaquei e fui pro Algarrafo. O Algarrafo consegui ser campeão, fomos vice-campeão da Liga Nacional. E aí foi onde eu me destaquei mais ainda contra o Al Rayyan. O Al Rayyan é o clube mais tradicional do Catar. Sim. Um dos, né? Junto com o Al Sadd, os dois mais tradicionais. E aí fui pro Al Rayyan, o sheik do Al Rayyan, num jogo ele chegou pra mim. Nós fizemos a final contra eles de uma Copa, era a Copa do Rei. Ganhamos de 5-4, eu fiz os 5 gols contra eles. Nossa. Fiz os 5 gols e me destaquei, assim, foi um jogo atípico, assim, acho que aquele dia eu tava iluminado também. E aí acabou o jogo, ele me seguiu no estacionamento e disse assim, ó, quer vir para o Rayyan? E aí porque assim, ó, o manager, o diretor do Al Rayyan, do futsal, era um sheik. Sheik é quem é da família real. Então, o diretor meu do Al Gharafa, ele não era sheik. Então, quando você... O sheik, assim, a gente sempre bate continência, né? Independente se... Então, tem essa hierarquia lá, né? Respeito. Né? Respeito a hierarquia. Então, ele me seguiu, o sheik me seguiu no estacionamento e disse, quer vir para o Rayyan? Aí assim, não, mas a gente não pode conversar sobre isso agora porque eu tenho contrato com, né, em inglês, enrolando no inglês já. Eu tenho contrato com o Al Gharafa, a gente não pode e tal, mas a gente pode marcar de conversar assim, mais pra frente, quando acabar o meu contrato. Ele assim, ó, tu tá se preocupado com o teu diretor? Não te preocupa que com ele eu falo. Não te preocupa. Aí opa... Tremeu na base. O homem é forte. Com ele eu falo. Exatamente. Vou dar um camelo pra ele de presente e tá tudo certo. Exatamente. E essa hierarquia mesmo, entendeu? E essa hierarquia mesmo, os caras respeitam. O sheik. Respeitam, obrigado. Tem um respeito grande pelo sheik. E aí marcamos uma reunião, né? Tomamos um café junto. Ele assim, ó, o meu projeto contigo é o seguinte... Eu quero te dar um contrato de 5 anos, quero te dar o passaporte Qatar para te fazer jogar pela seleção. Aí, proposta, hein? Aí o Habib tremeu na base, aí né? Você tremeu. Aí eu pude dar uma segurança também, porque até então a minha esposa não tinha ido, que era noiva na época, né? Eu fui com um contrato de 6 meses e renovei, até porque eu não sabia se eu ia ficar. Não sabia mesmo, eu tava me destacando, mas eu não sabia porque eu não queria. Eu não queria ficar porque é um país muito difícil é um país difícil de se adaptar. Não é assim com 2 palavras. Então, perdi peso pra caramba, morando sozinho, apesar de que a estrutura é excelente, não posso reclamar de nada. Pô, cheguei no Catar, eles já me deram um carro pra temporada inteira, me deram um apartamento, me deram tudo que eu precisava. Camelo. Camelo, Então, isso aí pra mim foi... eu tinha um suporte pra poder jogar. Eu só tinha que jogar, entendeu? O suporte por trás eu tinha todo. Opa. Só que... Opa! Essa o editor vai ter que ajudar nós aí, editor. Porque... Corta essa parte ali. Bicho bom pra caramba. Então eu só tinha que jogar bola. Foi bem legal, assim. E aí, acabo que fiz a entrevista com o Sheik lá, os caras, acabei aceitando a proposta deles. Fui pra ficar 6 meses, fiquei 10 anos. Isso tudo aconteceu... Esse é o resumo da ópera. Isso tudo aconteceu depois de 6 meses lá só? Ou não? A conversa com o Sheik? Não. No segundo ano, na segunda temporada, Que ele teve ainda lá naquele primeiro lá que não tinha fui tanta no expressão. Joguei 6 meses no Alcor. Depois o Al né? Porque eu cheguei já no meio da temporada, no Alcor, joguei 6 meses. O meu contrato era para 6 meses. Renovei não, minto. Fui pro Al Gharafa, né? Porque me destaquei, o salário duplicou, então, duplicar. Aí eu peguei, não tinha como dizer que não, né? E aí depois no segundo ano, foi onde eu me destaquei mais ainda. Já estava mais adaptado ao país, já estava... as coisas já estavam acontecendo com mais naturalidade. Então foi aí que
que eu aceitei a proposta do Sheik. Ô Lucas, deixa eu te fazer uma pergunta. Tu falou agora em salário, né? Nunca te ofereceram pagamento em Bitcoin lá? Então, o Bitcoin, eu fui ouvir falar, né, em Bitcoin, depois lá, conheci o Bitcoin lá. Depois, lá pelo 3º ano de Catar. Mas ainda era tudo muito superficial, assim, sabe? Sim. Existia todo, né, essa mística em cima, então a gente não sabia muito o que era e tal. Aí teve um dia que um colega meu, que ele era treinador, ele foi treinador em Dubai, ele apresentou pra nós lá o Bitcoin, mas ele apresentou assim, numa roda de conversa, uma ideia e tal. E aí teve um jogo que nós ganhamos, inclusive nós ganhamos do Al-Sadd, uma semifinal. Eu ganhei um bicho legal, né? E aí eu assim, tá, quanto é que é esse Bitcoin aí? Tá, vamos comprar. Nós estávamos em 3, 4 amigos assim. Tá, então tá, vamos comprar um Bitcoin então. Vamos lá então. Legal. Aí compramos um Bitcoin. Eu deixei ali, mas eu não tinha nem... Ele me explicou ali por cima, eu não tinha noção do que realmente era, né? Por trás, né? E aí compramos o Bitcoin e acabei ganhando um dinheirinho legal ainda em cima, mas vendi logo em seguida, porque eu assim, não, esse negócio não vai aumentar mais do que isso. Sim. E aumentou. Quando eu cheguei no Brasil, depois de 10 anos, aumentou, tava em 300 e tantos mil, aí eu assim, putz, por que eu não guardei esse Bitcoin? Mas oferecer como forma de pagamento, não. Ah, legal. É que a Ásia, a Ásia tem um grande poderio, né, em cima de criptomoedas. Só que daí é mais para a parte de China, Japão, né? E aí é mais afastado. Mas é só curiosidade mesmo. Por lá ter um poder econômico enorme, eu achei que pudesse ser mais difundido. Né? Mas talvez, isso foi há 10 anos atrás, né? E eles já estavam comentando, talvez mas hoje seja bem... Dubai agora, inclusive, recebe grandes convenções mundiais sobre criptomoedas. Né? Não, os caras estão bem na frente. Eles estão muito assim, sabe? Os caras são espertos, Então, Dubai já se tornou uma capital mundial, né? Sim. Dubai é uma capital mundial. O Catar, ele, digamos que tá a caminho, sabe? Tá a caminho, mas ainda tem bastante restrições. Prova disso é a Copa do Mundo agora, né? Que o Sheik lá cortou a bebida uma semana antes de começar o evento. Eu vi que eles são proibidos de comer carne de porco também, né? Carne por conta de porco, da cultura e tal. A carne de porco é uma carne impura pra eles, né? Então eles... Pura? Porque não comeu a carne brasileira. Então. Aí eu falei pra eles, porque nunca comeram uma pururuquinha. Fazer uma feijuca pra vocês. Pra eles. Eu vi que a Espanha, cara... A feijoada lá vai presa. A Espanha tem um prato típico deles, né? E a maioria bota carne de porco, ou utiliza tempero com algo de porco ali. Sim. E aí eles foram proibidos e... Lá eu não sei se eles têm permissão para levar em toda a Copa um prato específico ou fazer algo específico e foram proibidos de fazer por conta da cultura, né? Inclusive da carne tem... de porco. A Argentina levou toneladas de carne. Levou. Levou 10 do churrasqueiro, umas coisas loucas lá. Sim, cada país tem a sua cultura, né? E aí eu ouvi falar também que alguns pratos na Itália, eles eram feitos com vinhos, né? Com bebida alcoólica. E aí também foi proibido. Porque aí eles não provam. Pode ser a melhor comida do mundo. Mas lá a bebida, ela já era proibida ou foi só por conta da Copa? Não, a bebida é proibida no tem país. uma proibição. Só que nos hotéis pode para os estrangeiros, só que é limitado. Por exemplo, você chega no hotel, você é um estrangeiro, chegou no hotel, vai se hospedar. Aí lá em cima, lá na parte superior, lá tem um bar lá, só que não é um bar. Poxa, não tem nada a ver com bar lá, né? Tem um lugar lá que eles servem... Isso, eles servem bebida alcoólica, só que é limitado. Tu não pode chegar lá e pedir, me dá 2 caixas de cerveja aí que eu vou encher a cara hoje. Não tem essa, não tem. Então, e outra, tu tem que deixar o passaporte... tu tem que deixar a tua identificação, é uma burocracia. É uma burocracia que tu diz, não, eu nem tava afim de beber mesmo, então... E pra ti se acostumar a isso lá, cara? Vocês entendem... Mas o atleta não... Eu não bebia, né? Tem essa, eu não bebo, né? Eu não bebo. Hoje em dia eu até brindo com meus compadres e tal, mas eu nunca bebi assim. Então pra mim, diferente, né? Mas eu já fui com colegas meus, e aí eu comia amendoim com às vezes uma Coca-Cola, nem Coca-Cola não bebo, uma água, um refrigerante, qualquer coisa, um energético também, e eles bebiam lá, mas
tu toma também, acho que nem dá vontade de beber, os caras pagavam R$50 numa Heineken, numa Corona. Exatamente, Nem então... Nem tô com tanta saudade assim. Sim. nem gosto tanto. Eu tenho uma história curiosa, engraçada, né, com esse negócio de alimentação também, de comida. Uma vez a gente viajou com a seleção pra Croácia. E aí, a gente tava procurando restaurante pra almoçar. E a gente tava com o grupo, né? O grupo de atletas. Imagina, 15 catares, né? 15 árabes, mais a comissão técnica. Eu tinha mais um brasileiro junto comigo também, que fazia parte da equipe, que foi naturalizado também, de Minas Gerais. Aí tinha outro que também era do Rio de Janeiro, só que ele não tava nessa. Chegamos e perdemos a gente queria almoçar num lugar diferente, porque a gente tava com a comida do hotel todo dia e tal. Vamos almoçar em lugar diferente. Saímos procurar restaurante na cidade. Chegamos num local, aí entramos, tudo enfileiradinho. Vamos almoçar aqui, todo mundo com fome. Vamos aqui mesmo, enfileiradinho. Quando nós entramos no restaurante, era uma churrascaria. E aí, só que tu olha, aí entramos do lado assim, ó, tava ali as churrasqueiras dos lados assim. E aí os porquinhos tudo rodando. Foi engraçado que eles entraram na mesma fileira que eles entraram, eles já saíram assim. Não, aqui não. Lá não em árabe, né? Lá. Aqui não pode. Assim, putz, achei que ia comer um porquinho hoje, né? Porque a gente fica no Catar, não come, né? E aí eu saí, imagina, a gente fica com vontade. Quando tu é proibido de fazer as coisas, dá mais vontade ainda, né? Isso é natural. Por exemplo, Gustavo? Fala pra mim, Gustavo. Eu tô falando em relação à alimentação. Querem se comprometer, se comprometam vocês. Mas ele tá falando de comer mesmo? E aí foi engraçado, cara, assim. E aí nós chegamos no hotel, né, no mesmo dia, eles estavam fazendo uma janta muito boa lá, tinha um chefe italiano, um hotel espetacular, um chefe italiano lá fazendo a comida e ele botando bebida alcoólica, vinho e tal, e cerveja lá, ele fez uma massa lá com cerveja. Não, as massas tu não precisa nem falar que era. Italiano. O chefe italiano, o que ele tá fazendo? Massa. E aí chegamos, ele tava lá e tal, mexendo, daqui a pouco os árabes foram e provaram. Tudo bem. O gol do Green. Provaram a comida. Provaram e tal, começaram a comer. Quando eu falei pra eles, porque daí eu vi, né, eu vi o chefe... mas tem bebida alcoólica, vocês vão comer... Tinha uns já que estavam com a comida na boca, soltaram pra fora. Não pode. Cara, que loucura. Fizeram o chefe trocar toda a estrutura dele ali, o cardápio. É uma loucura, mudou tudo, né, por cara? causa... Porque... Exatamente, e nós estávamos num país, né? A bebida alcoólica evapora, mano, na hora que faz. Mas... que não deixa, né? Porque a gente vê assim de fora, a gente fica até, cara, como é que eles conseguem? Não, o que eu fico impressionado é o respeito para com as obrigações. Porque os caras podiam muito bem, tô aqui, já foi, come, pronto. Mas não, eles não comem o que tem porco, o que tem bebida alcoólica e não tem aquela escapadinha, não tem o jeitinho brasileiro, né? Não tem um negócio assim. Não, realmente eles têm muita disciplina. Acho que cultural, né, isso deles. E uma coisa que eu aprendi bastante lá também foi exatamente isso. A ter paciência, né? Entender eles, que é difícil. Às vezes os estrangeiros chegaram na Copa agora, muito estrangeiro, né? Eles não querem nem saber. Não, eu não tô nem aí, eu quero bebida alcoólica e brigam e não tem. Só que a gente tem que aprender, né? Entrou no país, tem uma cartilha, tem que seguir a cartilha e vambora. Não tem essa, tem que aprender a respeitar os caras também. Não vai conseguir mudar uma cultura de 1.500 anos, né? Então é difícil. E a gente tá falando de comida? Nem sei. Agora tu me pegou, cara. O cara canta o hino do Catar, tem que... Agora eu quero ver. Sei que a cultura é mais de 1.500 anos, tá? Mas a gente tava falando de comida, pra finalizar esse assunto comida, qual a comida típica? A gente falou de comidas que são proibidas, mas a comida típica lá, qual que é? A comida típica lá é o carneiro, é o haruf, eles falam. Até tenho foto aqui no celular. Haruf? Vou ver se eu acho aqui pra mandar pra vocês. O haruf é um carneiro, ele é preparado com bastante especiarias. E aí eles servem inteiro. Uma espécie de uma paejeira. Nossa. Uma paejeira gigante.
eles assam o carneiro separado, né? E aí eles fazem um arroz, uma espécie de arroz à grega, sabe aquele arroz à grega? Cheio de Cheio de enfeite por dentro. cheio de especiarias ali, né? Sim. Pimenta pra caramba, Nossa. muita pimenta. Eles adoram pimenta. E eles pegam a pimenta fresca e jogam assim. Então, Nossa. bom, uma vez o cara, eles comendo com uma naturalidade as pimentas assim, pelo amor de Deus, e aí a gente vê, eu vi eles comendo, né? Eu assim, não deve arder tanto assim, né? Cara, aquelas pimentas do tamanho de um pepino assim, cara. Nossa. Nossa. Eu vi Meu que- Deus do céu. Eles comem com a mão? Eles comem com a mão, outro detalhe, né? E aí eles comendo e tal, e aí eu assim, vou experimentar essa pimenta, porque os caras pegavam aqui, e Tá, mas a peraí. naturalidade, A mão? É? O arroz também? arroz com a mão. E aí eles Essa eu não sabia. detalhe, com a mão e no chão. No chão. É, a primeira Sentado vez no que eu Ah, chão, não, no no caso. chão, Sentado no no chão, chão, é. tô ligado. primeira vez que Eu eu fui gosto muito de ver filme, então essa questão de comer no chão, tudo bem. Mas Agora ser com a mão, né? Pegar o arroz com a mão e... Mas não é, tipo, serve no prato, já vai pegando, meio que um pra todo mundo, né? Então, ali eles fazem um círculo, né? Eles fazem um círculo. E aí, assim, ó, detalhe, a parte nobre do carneiro, eles pegam aqui e jogam pra ti. Ó, tu é o convidado? Aham. Eles pegam aqui a parte nobre, né? Um puxa de um lado, outro puxa do outro. E aí pega aquela parte nobre aqui e colocam aqui, ó. E daqui a pouco pega o arroz aqui, faz a liga e puff. Ah, faz a Come- bolinha. é, Pá, tipo eles isso comem, pra peixe. eles mano. também comem, exatamente, Tá ligado? exatamente. Eles também comem com, eles colocam um iogurte natural na comida, Nossa. pra dar a liguinha, sabe? Lactobacilos vivos. Nossa, não. Assim, ó, com o tempo, é difícil, sabe? É difícil Cara, se adaptar àquilo ali. Tá, mas Mas com o tempo, olha ali. Ó, vou essa mostrar pra questão você, do se a gente carneiro é tipo assim, é Pô, igual top, hein? como o churrasco é pro Brasil, consegue. Exatamente. mas no dia a dia. Esse é o arroz e feijão deles, digamos, né? É o arroz e feijão. Caramba, meu. Loucura. É o arroz e feijão e assim, ó, é que nobre, legal. tá? Pra eles. Pô, não Sim, tem pra uma eles se batatinha oferecer- frita. É a picanha. Eles até comem. Agora eles é até comem picanha de outras coisas. soja, né? Eles até comem outras coisas, mas quando eles querem te agradar, isso aí é o. Por exemplo, às vezes eles fazem o prato típico deles ali, o arroz. A base é o arroz, né? O arroz com especiarias. E aí eles colocam peixe. Ah, hoje é dia do peixe. Aham. E aí vão lá, colocam vários peixes assados. Mas o prato típico mesmo é o haruf, que é o com carneiro, entendeu? Nossa. Come-se bem, então. Come-se bem, come-se bem. Come-se Sim, bem. sim. Não, é gostoso, é gostoso. Mas não, vai não se compara com uma batatinha frita, um negócio assim. Ó. É diferente. Ó. Não quero Ih! te dizer... Ih, gol do Qatar? Ei, Não. Não, da Holanda? 2 a 0? Holanda. 2 a Ô, 0. coisa Para, linda. ficaram parados. Ah, 3 Leão. minutos do segundo que tempo. dor no coração, Leão. cara. Meu Deus. Ô, Habib. Yala, Shabab. Me Yala. ajuda. Vamos. Yala, foque. Yala, Você sentou, Habib. né? Tá aí, É. tá dando a lógica, né? A Sala Ah. Pro analisou esse jogo aí. Sim, com certeza. Tá dando 100%, na verdade. Já garante 100%. Esse resultado garante 100%. Então, parabéns aí. Parabéns, Luiz. Parabéns pra ti, pro Luiz, que Boa. são as cabeças, né? A Sala Pro, produto que você conhece. Analisa as principais partidas do futebol mundial, em torno de 5 a 7 jogos por dia, certo? Analisa por completo todos os detalhes que podem acontecer na partida. Diferencial da Sala Pro, a única que eu conheço que opera com defesa, ou seja, eu falo que sim, falo que não na mesma operação. Nesse caso, a gente tinha um under em MHT. Então nesse jogo aqui foi dito que teria gol no primeiro tempo, mas só um. Então a gente pegou o over e pegou o under, né? Sim. O over é o mais, né? Mais de meio, ou seja, um gol, e o under 1,5, menos que 2. Então acertou-se a Exatamente. entrada e a defesa. Ah, boa. Então deu boa nos dois lados. E agora, Coisa linda. com mais esse gol, selou 100%. Coisa linda. E ainda Show tem de bola. Equador aí Parabéns. rolando, que também tá encaminhado. Acho que a gente tinha Pode dar só uma um... de Argentina? Depende da Argentina, né? Depende da Argentina. Depende da Argentina. Por mim, Pô, a Arábia pode tirar o lugar, cara, do grupo da Argentina ali. A Arábia Saudita.
Tá uma briga boa. Ainda mais dando Rolls Royce de presente. Não vou. Só tem 2 garantidos, não né, vou no grupo. torcer para a Arábia. A Arábia foi meu principal rival lá no Catar. Não vou, né? Mas no Brasil, daí o principal é argentino. Ih, Vai torcer pra verdade. quem? Empate. Saldo de gols ali. Cara, mas a gente falou de Copa, a gente falou um pouco, já pulamos lá na frente na tua vida um pouco no Catar, mas aqui no Brasil, como que iniciou a tua carreira? Por que tu se apaixonou, né, pelo futsal? Como que deu início essa tua carreira no futsal? Então, eu comecei nas categorias de base. Comecei nas categorias de base da Anjo Futsal. Anjo? Anjo. Ô, já Futsal. agulhei Anjo. É. Chupa, Anjo. Tô brincando. E aí fui até a equipe principal. Cheguei Show. até a equipe principal, depois eu joguei 3 anos na equipe principal, depois eu fui pro Siderópolis, que tinha uma parceria com a universidade. E aí, dali, eu recebi a proposta para ir pro Catar. Ah, Pô, show. que legal, cara. Recebi uma proposta E pro Catar. através de olheiro, como foi? Tu tinha um empresário, de repente, que Então, encaminhou? eu nunca tive empresário. Eu acho que foi uma das sortes, né, do Catar. Porque quando eu cheguei no ano seguinte, só entrava atleta com empresário lá. Então, caramba. foi bom porque, por um lado, é lógico, né, o empresário às vezes é bom para negociar, para sentar com os homens lá. Eu Mas acho tu que perde muito também, né? às vezes, perde. Porque, por exemplo, eu vou te falar, uma vez eles me chamaram para renovar o contrato. E aí eu achei que eu ia sentar com o Sheik, né? Só com o diretor do time. Eu cheguei no clube, me botaram numa mesa assim, parecia aquelas mesas de filme a família Adams, sabe? Aquela que tem 50 assim ao redor. E uma pressão, e eu na ponta. Uma pressão. E aí, Lucas, vamos renovar o contrato? E aí o outro já começou a falar lá, e eles começaram a falar tudo em árabe, e o outro falando, e uma discussão, e vamos renovar, assim. A minha intenção era hoje chegar aqui e tal, e conversar. E aí, na pressão, saí de lá renovado. Então, tipo, Cara, tipo assim, não ó, me se leva tu tem um mal. empresário... Não me leva mal, mas às vezes eu solto um parafuso aqui dentro, o guri que me conhece, que sabe como é que é, e eu já começo... Sai de lá renovado. Então, Tá, tipo vai. assim, eu começo a lembrar de filme e tal, e aí não é que eu quero fazer piada, não quero te magoar, não quero ofender a cultura, Lá vem. mas eu já imagino as metralhadoras em cima da mesa aqui. Tipo assim, aí, vai renovar e o negócio apontado. Olha, não chegou assim, mas era quase, cara, é quase. Pressão. E aí os caras começavam a falar um com o outro e começava. Aí eles, o que tu precisa? Tá, mas por que tu não tá respondendo? Por que tu não tá respondendo? Quer ligar pra tua família? Liga pra tua família. Pega Liga aqui, aí, pega aqui. Então tá, liga aí. Vamos lá. O que tu precisa, o que tu quer? E aí o árabe, ele é assim. Uma das provas é o Neymar ali, ó. Depois a gente fala, eu pulo pro assunto do Neymar. Se tu fala que não pra eles, é uma afronta, rapaz. Aí, cara, se eles realmente te querem, eles triplicam, quadriplicam e vai. Aí é o uma teu salário. oportunidade também, né? Só que, por exemplo, na primeira oportunidade, eles te mandam embora. Dá um exemplo Mbappé, né? Entendeu? Exatamente. E o Neymar é uma, assim, ó. O dono, todo mundo sabe, acho que vocês sabem, né? Que o dono do PSG Sim. é o Qatar. Uhum. Entendeu? Tem país. o Nasser Al-Khelaifi, né? Que é o diretor lá. Ele é apenas um mandatário do rei. Entendeu? Sim. Quem define tudo é o rei do Qatar. Ele que define tudo. Ele que fala que sim ou que não. E aquela vez o Neymar surgiu, né? Ali, uns boatos que o Barcelona queria levar ele de volta. E aí o Sheik lá, o rei, falou, não vai. O Neymar, o Neymar meio que bateu o pé, queria sair. Não vai sair. Se tu não quiser jogar no PSG, não tem problema. Nós vamos pagar o teu salário e tu vai ficar dando volta no campo. Só que tu é do PSG. Eles são assim. Bom, eles fizeram isso com o jogador, agora eu não vou lembrar o nome, mas fizeram isso com o jogador. Deixaram o cara 1 ano, né? O cara queria sair, deixaram o cara 1 ano. O Botafogo tem uns assim. Mas tipo assim, Botafogo tem uns assim. olha a proporção. Só ando dentro do campo e Olha- recebe salário. Eu acho que é isso aí. Eu acho que o dono do Botafogo é árabe também. Por nada tu é botafoguense. Sou, cara. Meu Deus do céu, o último botafoguense que eu conheci tinha 70 anos. velho. Nossa! A tua hora vai tá chegar. vendo? Tu quer... Torce pra que time?
sou cristiumense. Tá bom. Escapou, Até o final eu vou lembrar. Até o final, eu vou descobrir. Tigrão. Escapou. Ô, falar em Tigrão. Parada É. dos tigres na coleira lá. Rola normal, não é? Cara, é uma loucura. Pô, Eu acho bonito pra caramba, mas não... É uma loucura, é uma loucura. Eles gostam desses animais exóticos, assim. Eu parava assim na sinaleira, às vezes uma vez eu parei na sinaleira, tinha um cara enrolado numa cobra, assim, ó. A cobra saindo assim né, Tem gente que gosta, né? No Brasil também tem isso. Também tem. Tipo assim, ó, eu parei 3 carros depois, né, pra fugir do negócio, né, uma vez eu também parei, tinha um cara com um tigre dentro do carro. Nossa. Eles têm esse costume. Tem um diretor do meu time, ele falou assim, ó, quanto que tu quer, olha só, pra trazer uma cobra da Amazônia pra mim? Um filhote de cobra da Amazônia pra mim. Cara, eles são... Mas como é que eu vou levar uma cobra? Tava milionário, né? Larga. Tu Então quer essa largar? Vai, realmente. Não. Eu tô só ouvindo tua história, muito boa. Ai, tu também levaria cobra, eu sei. Por 1 milhão tu não levaria cobra? 1 milhão é muito dinheiro. 1 milhão. Se for de dólares, quem sabe? Ai. Ô, E mas olha- um comentário que eu ia fazer em relação às mulheres, né? E sem nenhuma maldade dessa vez. Eu tenho alguns conhecidos, né, no meio do futebol também. E na ocasião, não vou falar mais porque eles são divorciados, estão divorciados, então não vou citar nomes, né? Mas a esposa, agora a esposa dele tava, acho que foi Dubai daí. Aí eu quero que tu me diga se é parecido ou não. Ela disse que lá a mulher tá andando na rua, o cara chega, olha pra ela e diz assim, tu é minha agora. Tipo um negócio assim meio de autoridade, superioridade, posse, Exatamente. alguma coisa nesse sentido. E a mulher tem que ficar quietinha ali e torcer pro cara não querer ela. Aham. Isso acontece mesmo, cara? Como é que é isso aí? Infelizmente, sim. A minha esposa passou por um episódio meio que Rapaz. parecido. Não necessariamente nessa proporção, assim, diretamente. Aham. Mas o cara parou ela na estrada, parou ela e convidou ela e perguntou se ela queria casar. Aham. Cara, é uma loucura. Caraca. Quer ficar no Catar? Cara, E aí- nesse sentido Loucura, que eu né? digo. Ela tava a 2 passos do prédio que a gente morava. Ela entrou, me chamou. Olha só pra vocês verem a cara de pau dele. Ela me chamou E o cara e tentou o negociar. cara ficou ali, entendeu? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou bater no cara? Desleva eu. Quanto que tu quer pra me levar no lugar dela? Cara. Mas realmente, eles têm... eu sou muito agradecido, né, pelos árabes. Eu tenho um agradecimento, assim, gigante. Mas eles acham que o dinheiro realmente compra tudo. Aham. Entendeu? E é incrível como qualquer cidadão árabe tem capacidade, cacife, pra chegar assim e comprar uma mulher, digamos. Digamos, que assim, a realidade lá é muito louca, assim, eu vou te dar um exemplo, assim, meio que direto, assim, a grosso modo. Uma pessoa que está entrando no mercado de trabalho, né, tá entrando no mercado de trabalho sem formação nenhuma, tu sabe quanto que é o salário dela? 20 mil reais, entendeu? Para começar, o básico. Então... O Luiz reivindicando. 20 mil reais. Então, aí tu chegou, tá? A cada ano que passa, tu vai ganhando abono no teu salário. Uhum. Tu fez um filho, tu tem direito a mais 5 mil reais de abono no teu salário. Rola isso. Então, Luiz tá por que- grávido, pra quem não sabe. Por que eles fazem isso? Porque a população do Catar, a população gira em torno de 3 milhões de habitantes hoje em dia. E desses 3 milhões, pelo menos 2 milhões e 600 mil são estrangeiros. Nossa. 400 mil só são catares, Nossa natos. Senhora. É por isso que eles dependem muito dos estrangeiros. Então, e é por isso que eles pagam tão bem pros catares, Mas né? estrangeiro dá... Os estrangeiros também, não dá pra... De tudo quanto é canto do mundo? De tudo quanto é canto do mundo. Pô, Exatamente.
Tudo quanto é canto do mundo. Então, a partir daí, só pra você ter uma ideia também, tu casou, o governo te dá terreno pra você colocar, começar a tua vida e um empréstimo sem juros de no mínimo 3 milhões de reais. Ah, por isso que no tem banco. um monte de Partiu! casamento. Então, por aí tu tira. Os caras, eles não têm problema de dinheiro, Sim. entendeu? Os caras andam de Ferrari. Eu tinha guri no meu time de 20 anos que tava andando de Ferrari, de Lamborghini. E pra ti, agora naturalizado, Qatar, não é vantagem ficar lá? Então, detalhe. O meu passaporte não é o passaporte original. Ele é um passaporte esportivo. Entendeu? Que é dado pro estrangeiro pra prestar serviço pra eles. Sim. É um passaporte normal, igual de todo mundo. Só que o meu passaporte, toda vez que eu entro e que eu saio no país, ele fica retido na imigração do Catar. Então, o meu passaporte não tá comigo. Mas se eu for pro Catar, entrar no Catar, aí ele É fica... como se fosse um morador somente pra jogar. Exatamente. E aí, se eu for prestar serviço, eles me dão o passaporte, entendeu? Por quê? Exatamente por isso. Eu posso chegar lá no Catar, se eu tivesse o passaporte em mãos, posso chegar no Catar, pegar 3 milhões, né? Caraca. Pego 3 milhões emprestado lá, não tem juro nenhum. E detalhe... Não, e detalhe, os caras, o governo fala, tu paga como puder, né, esse 3 milhões. Tu pode pagar R$1.000 por mês. Reals, né? Reals é a moeda local. Tu pode pagar 1.000 reals por mês. E se tu for um bom pagador, tu fez lá em 30 anos. Se tu for um bom pagador, chega lá com 20 anos, o governo ele perdoa a dívida. Cara. Então, os Aqui no caras... Brasil também é assim. Sem juros, tá? Sem juros. Putz. O Reels aqui é só no Instagram mesmo. Cara, que Exatamente. loucura. Não, é uma loucura, é uma loucura. Eu tava louco por esses 3 milhões aí, mas aí eu não consegui pegar. E a gente falou da tua ida pro Catar, qual foi a maior dificuldade? Eu vi que tu falou ali que já de início tu teve que ir sozinho, né? Não conseguiu ir com a esposa e tal. E sozinho lá, qual foi a maior dificuldade de adaptação e tal? Então, acho que geral, assim, um pouco de tudo, sabe? Quando tu chega num país que, por exemplo, tu tá num país que pode tudo e chega num país que praticamente não pode nada, tu tem que se readaptar. É como se tu reaprendesse a viver, né? Então, com a língua, né, de cara, apesar de eles falar inglês, mas o meu inglês era curtíssimo, era o verbo to be da... I have a problem. I have a problem, give me a food, please. Isso aí é pra não morrer, né, de fome, pelo menos. Quer comer? Please, McDonald's. Food é comida, tá, Guilherme? Acabou de parar com... E aí, a própria liga, né? A própria liga nacional era uma liga muito nova, então tu tem que se readaptar a jogar no estilo de jogo deles. É um estilo de jogo que o estrangeiro é referência, então tudo passa pelo estrangeiro. Por exemplo, eu nunca tinha batido o tiro dos 10. Tiro dos 10 no futsal é um tiro livre dos 12 metros, que após a quinta falta a equipe tem direito, né? Eu nunca tinha batido o tiro livre, eu já tinha batido pênalti. Mas tiro livre não, porque eu nunca fui um jogador de força, de chute forte, né? E aí lá eu tive que me adaptar. Não, tu é estrangeiro, assume a responsabilidade aí. Caraca. Tinha gente que chutava melhor que eu no time. Sim. Só porque na hora decisiva é o estrangeiro que tem que pegar a bola. Será E que não é tipo tem assim, que se errar foi o estrangeiro? Pô, matou a charada. Caramba. Matou a charada. Errou. Foi o estrangeiro que errou. Eles tiram essa Cara. responsabilidade. Tem muito isso. O Catar é impressionante. E detalhe, depois que eu fui pra seleção, achei que isso ia mudar, né? Pois Porque daí, eu sou local agora, né? Não. Tu é estrangeiro do mesmo jeito. Tu é estrangeiro do mesmo jeito. Tu tem que fazer a diferença. Então, Caraca. é muito difícil jogar lá. É muito Eles têm, difícil, né, assim, cara? Eu falo assim, ó, que foi o maior desafio da minha vida. Qual foi o jogo mais importante da tua carreira? O jogo mais importante, eu acho que foi o jogo que nós ganhamos do Benfica, que eu acho que a gente levou o futsal do Catar a um outro nível, Por assim. clube daí? Por clube, E aí foi onde nos deu, né, a alegria de ter ficado entre os 4 do mundo, né? Então, pro Catar isso é um feito, né? Um feito E foi pelo Al gigantesco.
Aham, pelo Al Rayyan. Isso foi Falando, pelo Al Rayyan. esse campeonato foi em 2016? Foi em 2016. Eu tava vendo, Exatamente. sabia que ele jogou contra o Falcão? Então, era a minha próxima pergunta. Obrigado. Ganhamos, rapaz, ganhamos do Falcão da equipe, né, do Magnus na fase de grupos. E aí eles acabaram sendo campeão do olha Mundial. só, cara. Ganhamos dele só que no cruzamento a gente pegou o Barcelona. Aí perdemos pro Barcelona no cruzamento. Perdemos pro É um Barcelona. sentimento do Botafogo na Libertadores 2017. Exato. Jogamos muito, Meu jogamos Deus muito do céu. melhor que o Grêmio. O Botafogo já jogou Libertadores? Por incrível que pareça. Até estamos falando de Copa, uma curiosidade. Botafogo, o time que mais cedeu jogadores para a seleção brasileira, tá? Chupa essa, 68 na veia. E aí ganhamos? Todas? Não. 3 Copas do Mundo com a estrelinha que na verdade devia ser a estrela do Botafogo. Brincadeiras à parte, só por ter sido o clube do Garrincha, que eu sou Aí, ó. fãzaço, Viu? já sou fã do Botafogo. Não, mas eu concordo. Eu sou botafoguense por causa do Túlio Maravilha, né? Aham. Que há uns 4 anos atrás eu fui descobrir que ele nasceu no mesmo dia que eu. Olha só, Opa. Legal, né? legal. Não no mesmo ano, óbvio. Mesmo dia e mês, né? Mas eu sou de 90. 95 Botafogo campeão brasileiro. Ninguém vai dizer que foi roubado? Não. Não foi no Em gol cima do de Santos. Não foi o ano que o Túlio fez chover, né? Foi aquele ano ano? que o Túlio fez chover, por isso que eu sou botafoguense. Então. A minha eu família tenho inteira é alguns- gremista. Tem gremista aqui, gremista aqui. Eu não sou mais gremista. Agora, olha aí. Ó o muro baixo aí. Mas como assim, não é? É gremista um dia, Não, outro dia não é mais. eu fui gremista também. Eu sempre fui gremista Daqui a pouco por ele vai família. dizer, bah, meu, o Grêmio tá jogando Não, a eu fuder, meu. eu sempre fui gremista por família. Mas quando eu conheci do futebol, quando eu comecei, eu nunca tinha ido no estádio. Olha, que golaço. Olha Nossa. aí. Vai Nossa, anular, hein? olha a defesa do Qatar. Vai que catar perfeita. a bola dentro da rede. Ô, Habib, não me decepciona. Olha que gol difícil que a Holanda teve aí. Vamos ver o replay depois. Mas, quando eu comecei a presenciar futebol, Comprar o juiz. quando eu comecei a vir no estádio do Criciúma, primeiro estádio que eu já fui assistir um jogo, que eu vi a torcida, vi como que é o sentimento do torcedor no estádio, aí, cara, eu não pude negar que eu sou carvoeiro. Eu não pude negar. Aí eu larguei do Grêmio, entende? Mas Então foi pra- Ai, muro baixo, muro baixo. então foi por uma boa causa, então. Tá Bola na perdoado. mão, vai anular. Tá não, mas perdoado, tá entre perdoado. Grêmio, teve Grêmio e Criciúma aqui, cara, fui 100% Criciúma. Mas tu é gaúcho, né? Não, sou não? daqui. Ele só Por isso que parece, eu digo, mano. por isso que não é muro baixo, eu só fui no caminho errado e voltei. Volta o cão arrependido. Mas tudo tem duplo sentido aqui, né? Duplicar. É isso aí. Não, mas cara, Validou o gol, viu? validou? Validou o gol. Show, Não, foi- ó, agora anulou de novo. Opa! Enfim, a bola pegou na mão, né? Mas tudo bem. No braço, né? E o outro cara empurrou ele também, então devia validar o gol só por causa disso, malandragem. Mas, Tá. cara, falando do Falcão, né, ele jogou contra o Falcão e eu queria saber como que foi. Eu não sei se era comum tu encontrar brasileiros e principalmente tu jogar contra o Falcão. Eu não sei se ele tava numa boa fase. Os caras sempre estão numa boa fase, né? Mas como que foi jogar contra ele, assim, e ganhar dele, né? Não sei se o sentimento foi diferente. Era uma fase de grupos, mas eu imagino que era, tipo, uma Arábia ganhando da Argentina. Não sei se era o mesmo patamar, se era bem equilibrado as equipes. Então, o Falcão é a grande referência do nosso futsal, né? Apesar de que eu gosto, eu sou fanzaço dele, mas o meu maior ídolo como atleta, meu maior ídolo é o Manuel Tobias. Ah, Pra mim, incrível. pra mim, referência, assim, sabe? Falcão, ídolo também. Ele é dos anos 2000, tá? Ele não sabe quem é. eu tô boiando aqui. Eu só fiz assim. Eu bati muita palma pra ele, né? Mas jogar contra o Falcão é sempre uma preparação diferente, né? O cara, eu joguei, não foi a primeira vez que eu joguei contra ele lá no Mundial. Eu já tinha jogado algumas vezes contra ele aqui no Brasil. E na época que a gente jogou, eu joguei na Anjo, ele jogou na Malve. Ali teve anos de a gente jogar 5, 6 vezes contra. Entendeu? Nossa. Porque estadual, aí Copa Santa Catarina, jogos abertos e também outras competições, a Copa do Brasil também. Gol de quem? Equador. Então era sempre muito difícil. Sempre muito difícil jogar contra o Falcão.
Aqui, lá no Catar, por incrível que pareça, ele já estava em final de carreira. Então, era menos difícil marcar Sim. ele. Mas eu peguei ele na fase que ele era iluminado, né? Que ele Nossa. tocava na bola e tinha que dar 2, 3 passos para trás e rezar também um pouquinho, Rezar, né? né? Não sabia se vinha caneta, lambreta. Se vinha o gol bicicleta. direto. É. Uma Mas eu nunca loucura, tomei cara. uma lambreta dele. Nunca? Nunca tomei. Eu sempre fui bom marcador, né? Modéstia à parte, Aham. eu marcava legalzinho. Pois é, eu ia perguntar sobre a. Eu joguei muito futsal, só que nem perto, né, do que tu vivenciou, nem perto mesmo. Fiz dupla de zaga aqui com o meu querido amigo Gustavo. Zaga, ele fala zaga. Zaga. Já vi que ele ele joga futsal. É porque a gente não jogava só futsal, né? Jogava outras Mas coisas. que posição junto. que tu jogava? Vamos testar. Atrás, vamos testar ele. jogava atrás. Fazia uma ala direita assim. Sim. Eu gostava da esquerda porque eu era meio metido a driblador. Aham. E aí agora eu vou vir com a história do ambidestro. Porque tem um cara em Criciúma aqui, um dia eu fui jogar com eles a primeira vez, ele falou assim, tá, tu joga que lado? Eu falei, qualquer um dos dois. Ele assim, o ambidestro. Mais ou menos por aí. E aí agora se eu falo eu fico meio receoso. Né? Mas eu ia te perguntar se o teu tua maior vantagem como atleta, né, ou qualidade, vamos dizer assim, era no drible ou marcação, se tu era um cara mais avançado. Então, eu sou ala direito, né? Mas agora, deixando um pouquinho a modéstia de lado, eu sempre fui, todos os treinadores sempre me usaram em várias posições, assim, sabe? Tanto, sem duplicar, amigo. Eu joguei, por exemplo, na seleção do Catar, eu joguei de pivô, olha só, que loucura. Com esse tamanho todo. Com esse tamanho todo. Era um pivô de movimentação. E aí eu tinha um treinador que dizia, não, tu é bem universal, assim. Eu jogava tanto do lado direito, do lado esquerdo. Já fiz back também. Já fiz o jogador de defesa. Acho que o futsal, eu acho que aprendi isso no Catar. Essa de ser, sabe, universal. Porque tu chega lá, tu tem que fazer um pouco de tudo. Entendeu? Sim. Se tu não faz gol, tu tem que aprender a fazer. Se tu não dribla, tu tem que aprender a driblar. Mas tu concorda Entendeu? comigo que o futsal ele é mais adaptável do que o futebol de campo, por exemplo? Pode ser. Não Acho sei se que é pelo pelo espaço. aspecto de quadra ser menor, de ser uma coisa meio lógica. O espaço, a proximidade sim, ali. com certeza. Eu acho Porque é muito rodízio, né? Eu é lembro natural essa adaptação. Porque como o espaço é curto, por exemplo, tu pega um campo de futebol. O lateral, ele sabe que ele vai fazer aquilo ali. Entendeu? Agora, o espaço curto, meu amigo, se tu não se virar, tu não joga. Tu não joga. Essa situação, né? O atleta tem que ter essa polivalência. Exatamente. Então, depois eu vou te mostrar alguns gols meus, você vai ver se eu... Certo. É que, na verdade, assim, sou sincero em dizer, quem fez o dever de casa e por isso está comandando o episódio é o Guilherme, né? Então, assim, sei pouco sobre as tuas qualidades quanto atleta, sei pouco dos teus números, né? Sim. Mas é por isso que eu pergunto. Mas eu sou fã do futsal, amo futebol, mas o futsal, eu vou te falar que eu tenho uma tendência a gostar um pouquinho mais, porque... Inclusive, saudades. A minha principal característica, assim, como atleta é movimentação. Eu sou mais líder dentro de quadra, assim. Certo. De potencializar, por exemplo, o meu colega, assim, sabe? Mais ou menos por aí. De Bruyne. Só que essa convivência no Catar, esses anos de Catar, me fez... Por exemplo, eu não fazia gol de esquerda quando eu saí daqui. Lá teve uma temporada que eu fiz 40 gols, 20 de direita e 20 de esquerda. Porque Caramba. o treinador, ele me Exigia. treinava muito. Me treinava muito o lado contrário porque eu precisava ser diferente. Sim. Então, ele pegava os números e pegou e me mostrou no final da temporada. Tá aqui, ó. Fez 20 gols de esquerda. Cara. Acredita? E realmente, ali eu vi que, né, o meu TCC, meu professor de TCC, tá? Ali eu vi, agora o meu tema do TCC tem a ver com isso, tá? Trabalhar os fundamentos técnicos. Eu trabalhava muito isso. Trabalhava muito, incansavelmente. Eu acordava às 6 horas da manhã e a equipe, o grupo treinava uma vez por dia. Só que eu treinava de manhã às 6 horas da manhã junto com o meu treinador separado. Nossa. Entendeu? Então eu treinava pelo menos 4 horas por dia. Senegal virou de novo.
Virou Ah, amplo. E era exaustivo isso, sabe? Essa parte de fundamentos, assim. Falando Legal. em números, que eu fiz o dever de casa, né? Só me corrige no ano, mas tu falou ali que chegou a fazer 40 gols em uma temporada, é isso? É. Teve um... Não foi na temporada, foi na liga, essa dos gols, né? Porque E eu na vi- temporada eu fiz mais. É, porque eu vi um ano, acho que foi 2012, que foi o teu melhor ano em gols, que tu fizesse 60 gols em 37 jogos, é isso? Exatamente. Foi essa Foi temporada? foi essa temporada. Ah, Foi show. a minha melhor temporada, assim. E é lógico, esse ano aí já tinha mudado a regra do Qatar, podia mais estrangeiros, então facilitou minha vida, entendeu? Eu já estava mais solto. Sim. Porque, por exemplo, eu não precisava defender, lógico, defender o futsal, pô, tô aqui, né, não tem como, né? Tu não era o culpado de tudo, não Mas, tinha que por fazer exemplo, tudo? eles levaram um atleta, que é o Picolé, meu compadre, hoje ele é meu compadre, sou padrinho da filha dele, ele é de Tubarão. Levaram ele e ele é um atleta que ele é mais defensivo. Então, pô, ele me tirou uma carga gigante. E aí nossa, eu fiz esses 60 gols por Sim. causa dele, com certeza. Eu tenho, agradeço ele, dividi os bichos com ele e tudo, porque imagina, ele fazia... Ele me pifava, ele te né? deixava mais ele me livre, deixava né? bonitinho, me deixava bonitinho. O- Pra fazer o gol. O outro ano que eu vi que foi um dos destaques teus lá foi 2016, né? Tu jogou ali, a gente já falou. Eu acho que 2016 foi o ano também, né? Jogar Foi. ali contra o Falcão e tudo. E eu vi que foi o ano em que você mais ganhou títulos, que eram os possíveis títulos ali, eram 5 títulos, né? Sim. E você ganhou todos. Ganhei todos os possíveis. aham. Cara, Foi um ano especial, assim. Foi um ano bem especial. Não acabamos com chave de ouro por causa de uma lesão. Eu tive uma lesão no Mundial de Clubes. sim. Antes do Mundial, na verdade. Com a seleção, num camping com a seleção. Nós fizemos um camping, fomos treinar, acho que foi, se eu não me engano, foi numa preparação para a Copa da Ásia de Seleções. E eu tive uma ruptura, uma pequena ruptura no tendão patelar do joelho. E aquilo ali me limitava para jogar. Então eu joguei o Mundial ali de clube, eu joguei, né, com a seleção, Sim. voltei, joguei o Mundial Jogou de o que Clubes deu ali. limitadíssimo assim. E aí acabei o ano feliz e triste ao mesmo tempo, porque eu vim pro Brasil fazer uma cirurgia. Aí eu fiz uma cirurgia, fiz uma raspagem, uma limpeza, Sim. mas graças a Deus tudo certo. Se não tivesse a lesão, teria ganhado o Mundial. Se não tivesse. Aí eu não sei, mas. Na verdade, assim, eu jogava medicado, então Sim. eu não sentia, né? Na verdade. Mas o desempenho era diferente, né? O desempenho era diferente. O pós-jogo, Uhum. que era terrível pra mim, né? Aí até no outro dia, a gente jogava todos os dias, praticamente todos os dias, né? Então o pós-jogo era terrível. E o acordar no outro dia era terrível, assim. Aí eu tinha que acordar, já tinha que fazer fisioterapia e me preparar pro jogo da noite. Sim. Então, foi uma semaninha bem intensa, assim. Eles queriam fazer a cirurgia lá, só que eu iria ficar 2 meses e meio parado. Aí eu pedi pra eles me liberar pra vir pro Brasil. Era férias, né? Na verdade era o período de férias. Só que a férias ia durar menos de 30 dias. Eu já tinha que voltar pra seleção. E aí eu pedi pro médico da seleção pra me liberar, pra eu fazer no Brasil. E eu passava esse período no Brasil. E eles deixaram. Foi durante esse período que tu voltou pra cá, eu vi que tu tinha vindo e aí entrou pandemia, lá parou o futsal e tal, foi nesse período? Não foi nesse período ainda, foi esse aí eu tô falando de 2016 ainda, entendeu? Aí eu peguei, isso me deu um refresco, o pós-cirurgia, me recuperei, eu fiquei 3 meses no Brasil, porque até então eu vinha de férias e ficava 2 semanas. Nossa. Então, rever os amigos, passar mais tempo com a família, isso aí foi fundamental, me deu aquela... Uma energia a mais. Aquela energia a mais para poder ficar mais 5 anos lá, que eu fiquei mais Sim. 5 anos, né? Então, foi bem importante, assim, foi bem importante. E a tua vinda pra cá, na última vinda no caso, foi de férias, foi lesão, o que aconteceu? Eu vim um pouquinho antes da pandemia, era para ser férias, depois veio a pandemia, eu tinha contrato ainda de 2 anos com eles. O futsal parou, até hoje tá parado, tá? Os esportes de ambiente fechado tá parado no Qatar ainda. Eles resolveram focar Na Copa, exclusivamente para a Copa. Então eu vim, continuei recebendo, normal. É aquele me negócio, pagaram tudo. tu quer sair? Não, fiquei tu vai até- ficar recebendo. Não, na verdade, aqui tava parado também. Diferente. É. Na verdade, aqui tava parado também, então eu não tinha muita escolha, né?
Aí, pelo menos eu fiquei aí de férias, entendeu? Até quando? Férias infinitas. Acabei terminando o meu curso de bacharel, licenciatura. Bacharel, desculpa, em Educação Física. E aí agora o Gustavo também me deu a oportunidade de fazer licenciatura, tô lá com ele. Inclusive amanhã tem uma apresentação do projeto de TCC. Ô professor, me passa aí. Mas o teu contrato foi encerrado em que ano? O meu contrato acabou em 2021. 2021. Faz pouco tempo. Ficasse o quê? Ano? Faz um ano e alguma coisa. 1 ano e 4 meses, alguma coisa assim. E agora eu operei o joelho de novo. Né, eu tive uma lesão, né, na pandemia. Eu tive uma lesão de cruzado. Aí operei o joelho. Voltei, estava me preparando para disputar a Libertadores com o Peñarol do Uruguai. Caraca. Tinha fechado um contrato lá com eles, eu ia jogar as finais da Liga Uruguaia e acabei me lesionando de novo. Putz. Fui me preparar, acabei me lesionando, só que lesionei o outro joelho. Nossa. E aí agora tá na hora de parar, né? Pelo menos pode dizer que é parecido com o Ronaldo, né? Então, Deixa. Mas se voltar o futsal lá e tu receber uma nova proposta, tu não vai? Se o Gustavo deixar, eu vou. Peraí. Não, mas brincadeiras à parte, eu sou muito grato ao Qatar, mas não, assim, ó, de momento, assim, a não ser que os caras vivem me ofereceram uma milhãozada daí, mas eu acho que é mais difícil, assim, é mais difícil porque eu já criei raízes de novo na cidade e, por exemplo, esse contrato que eu tinha ali com o Peñarol era de 6 meses, então eu ia lá, ia disputar uma competição, poderia, bom, em 15 horas eu tô aqui de carro, eu poderia, né, fazer esse bate e volta, ou de avião mesmo, rápido assim. É muito mais fácil, né, do que tu voar 16 horas aí, né? Então, eu não me vejo, mas, né, a gente não sabe. Se rolar uma proposta boa... É difícil, mas não sei. Mais por ter criado raiz de novo na cidade, né, por ter a oportunidade de estudar, o Gustavo, o pessoal do Criciúma Futsal, que eu sou grato pra caramba, me deram a oportunidade de voltar a estudar na Exucre, uma faculdade que eu não conhecia, mas tem professores de altíssimo nível, assim. Tem um cara lá... Eu vou puxar o saco, eu acho. Vou puxar o saco agora. Não, mas tirando o Gustavo, o restante ali, altíssimo nível, assim, sabe? Brincadeira, professor. Oi, Amanhã é apresentação. Ai. E aí minha esposa também criou raiz na cidade de novo. A gente tem negócios aqui. Pode falar ou não? Pode. A minha esposa tem uma loja de acessórios aqui, então criamos raízes de novo, né? Sim. Meu filho tá na escola, meu filho é Qatari, meu filho é nato. Top, ele nasceu lá, tem... Opa, ele pode ir lá, velho. Inclusive tá de aniversário amanhã, Como é o nome dele? O Caio. Caio? É. Aí, Caio! Mohamed Caio. Mohamed É brincadeira, mas eles queriam me pagar pra botar o nome de Mohamed. Quanto? Neles. Quanto? Não, a gente não chegou a falar de valores, porque a minha mulher já cortou mas... na cepa. Eu não sei. Não sei, assim, eles têm costume de oferecer dinheiro pros estrangeiros pra colocar o nome deles nos filhos. É rico que talvez eu acho que não tem mais com o que gastar. Assim, ó, toma essa água que eu te pago pra te tomar essa água. Duvido. Só pode, cara. Exatamente. Mas, ó, e aí... independente de qualquer coisa, Caio, quando você estiver vendo esse episódio desse podcast aqui, fica um beijo de toda a família Duplicar pra você, que tá fazendo quanto? 5 aninhos. 5 aninhos, então feliz aniversário, Caio. Vem visitar nós aqui e bater uma bolinha. E o bichinho gosta, tá? O bichinho gosta. Vamos ver Mas, cara, ia perguntar... Vai pra... O que planeja pra carreira? Cara, então... Daqui pra frente. Então, o Criciúma Futsal tá querendo voltar aí, vamos... O Gustavo ele já tá querendo fazer a ponte já. O Criciúma... Não sei se... querendo fazer a ponte, já tá com tudo comprado, né? Só temos que ver como é que o Habib vai voltar, né, dessa lesão aí, vamos ver. Mas no momento tá lesionado, tá recuperando? Sim, tô recuperando E assim, ó, o meu sonho... Vou ser bem sincero com vocês, o meu sonho é finalizar a minha carreira como atleta
defendendo a minha cidade. Sendo Entendeu? campeão por Quase Criciúma. aconteceu quando eu voltei, né? Eles tinham um projeto para retornar ao futsal, né? Aqui em Criciúma. E é um dos meus sonhos, assim. Se não for como atleta, mas tá envolvido dentro do projeto de alguma maneira. Então, esse é o meu... Realmente é o meu sonho. Que legal. Só uma coisa totalmente fora de contexto. Como é que é o nome da roupa lá? É o Tobe. Tobe. Tobe? Tobe é a parte de baixo, né? Aqui, né? É o vestidão. Exatamente. Obrigado, Gustavo. E aqui é o turbante, que eles chamam de Gutra também. Para os árabes, Gutra. É que eu ia perguntar se tu tinha que usar o infantil. Então, que bicho traíra. Na verdade... Essa foi pelo Botafogo. Fogão, te amo, Falcão. Na verdade, eu no dia que foi pra fazer né, para fazer lá o Tobe pra mim, nós íamos num alfaiate lá, e aí quando eles pegaram... Nome árabe, Alfaiate. Alfaiate. Aí chegamos, nós estávamos no clube assim, né, queriam me levar pra fazer, né, a roupa lá. E aí nisso chegou um guri do sub-15, eu acho. Do sub-15. Ele chegou prontinho, todo, né, engomadinho e tal. Ô Lucas, eu acho que não precisa. Vamos provar aquilo ali pra ver se serve pra ti. E não é que eu provei e deu certinho, cara. Que traíra, velho. Não, mas deu boa. certo. Cara, eu queria que tu fizesse um apanhado geral da Copa, assim. Não precisa ser muito detalhista, caso tu não queira, mas a Copa sendo no Catar, ela está envolvida em várias situações um tanto quanto polêmicas, né? E tu chegou a vivenciar algum período disso que envolveu a Copa, a construção de estádios, por exemplo, toda a movimentação. Aqui no Brasil, por exemplo, quando aconteceu a Copa aqui no Brasil, foi um monte de escândalo também, um monte de... enfim, não vou entrar em detalhes, mas eu digo, mudança radical lá no Catar ocorreu por causa da Copa? O que tu conseguiu ver? Ou isso aí estão falando demais? Não, eu acho que eu passei por... Eu vivenciei, né? Acho que a parte que eu tenha visto mais é essa parte do número de mortos ali, né? Dos operários, né? Que trabalhavam em condições precárias. Eu acho que isso é verdade porque eu via muito isso, entendeu? Se morreram por causa daquilo ali, não sei, mas realmente eles trabalhavam pra caramba, sim. Tá, e eram sabe? Locais ou vinham de Não, fora? tudo de fora. A grande maioria indianos, nepaleses, Entendi. egípcios também, alguns egípcios. Então, eles trabalhavam 24 horas por dia, entendeu? 24 horas. A obra não parava. Nunca, lá não para, nenhuma obra para, né, na verdade, lá. Eles trabalham durante 24 horas. E essa é a parte que eu pude vivenciar mais, assim, sabe? Porque pra te ter uma ideia, pra ir treinar no Al Rayyan, eu atravessava uma cidade, que é a cidade de Lusail. Lusail, né? Que é vai ser a final da Copa, o estádio lá, né? E eu vi essa cidade sendo construída. Literalmente. Surgiu nas areias. Eu passava no asfalto, assim, na cidade, na rota, né? No caminho para ir treinar, era só deserto dos lados, só areia mesmo. E aí todos os dias, tinha um tijolinho a mais, um tijolinho, daqui a pouco um prédio, daqui a pouco... E quando eu saí do Catar, tava pronta. E inabitável. Eu cheguei... eu brinco que eu passava de dia, voltava à noite do treino, e os semáforos ligados, os prédios tudo funcionando, ligado, né? Assim, as luzes, né? E ninguém morando. Então, parava no semáforo, ficava ali, viajando, e às vezes não tinha nem carro, nada, e ficava ali, parado. E seguia. Então eu vi bastante coisa assim nesse sentido, né? Lá eles não medem esforços assim pra fazer as coisas. Só que como vão fazer, eles não estão nem aí. Então, era a segunda parte da minha pergunta, já que tu entrou no assunto da questão das mortes, né? Que isso, acho que polêmica maior foi essa. Tinha até países, né, que se negaram, a Dinamarca, né, que se negou a usar o escudo bem aparente. Ele ficou
enfim, escondido. Essas mortes, elas ocorreram, os caras eram obrigados a trabalhar aquele tempo todo ou a condição financeira era boa e isso fazia com que eles quisessem ficar? Ou agora a terceira parte, que eu acho que é a que aconteceu realmente. As instalações onde eles ficavam, as condições de trabalho que faziam essas pessoas virem a Então, óbito. acho que as duas coisas, ou as três coisas, entendeu? Um pouco porque os indianos, eu falo indianos porque é a grande maioria, né? Aham. Os indianos Aceitavam. viam Oportunidade. a oportunidade, entendeu? De ganhar, por exemplo, tinha um indiano que era nosso roupeiro, ele era o nosso roupeiro do time, ele ganhava, ele disse que ia trabalhar 10 anos no Catar e ia voltar pro país dele e não ia trabalhar nunca mais. Então, eles vivem com muito pouco, entendeu? E ali era a oportunidade, entendeu? Entendi. E aí os árabes, eles são assim, ó, então tá, tu quer? Então tá, a gente vai te pagar. Só que a gente quer isso aqui em meia hora. Que a gente quer que tu suba essa parede em meia hora. Sim. Entendeu? E aí eles se sujeitavam a isso. Duvido Entendeu? você... Então, Lucas, tu tá colocando a culpa nos árabes? Não tô, porque eles se sujeitavam, entendeu? Entendi. Eles se sujeitavam, eles têm um pouco dos dois lados. É claro, né, que eles têm, os catares, eles tinham que ter a consciência, né, também, né? De, a gente tá... Mas eles não têm. Eles não têm. Entendeu? O dinheiro, tá pagando, quer... Não quer, vem outro indiano, entendeu? Sim. Que quer. Alguém que ia Que aceita. Então é por aí. É bem por aí. Entendi. Loucura. E para concluir parte de Copa, pelo menos do Sim, meu sim. lado, né? Catar a gente já viu que foi uma decepção, como você mesmo definiu, né? Mas teu favorito aí para vencer a Copa do Mundo, quem que tu acha? Brasilzão, né? Brasilzão? Brasilzão, Beleza. né? Agora já que o meu Qatar não vai chegar nem no... Nem no vai passar de mata-mata. No fase. segundo tempo. Então, não, mas eu acredito, agora falando bem sério, eu acredito nessa seleção do Brasil. Eu também acredito. Eu acho que nós estamos cada vez menos dependentes do Neymar, né? Então, isso fez com que a gente criasse uma casca assim, né? Um grupo, formasse um grupo que tivesse preparado mesmo para essas dificuldades, como foi na Copa América, né? Por exemplo, Sim. ganhamos sem ele. É. E também agora nesse jogo contra a Suíça, que foi um jogo Cara, truncado, um jogo difícil. eu senti uma falta ontem da criatividade do Neymar, Sim. da inteligência para achar aquele passe em profundidade, para achar Exatamente. o primeiro gol contra a Sérvia, onde ele dribla, puxa toda a marcação e depois só entrega, eu acho que o Vinícius Júnior Vinícius Júnior. troca para dentro, toca para dentro. Sim. Então eu vejo que ontem o Brasil sentiu sim um pouco nessa questão da criatividade, da Sim. Não é que eu o acho que- Neymar faça... Não é que o Neymar não faça falta, não faça diferença. Mas é que hoje a seleção... Ela tem bons jogadores para fazer um bom jogo. Só que o Neymar ele tem um diferencial claro. gigantesco. Claro. E a gente viu que, por exemplo, no segundo lance, no gol do Richarlison, eu não acho que tenha um jogador hoje na seleção para fazer o que o Neymar fez infiltrando dentro da área. Hoje não. A gente vê, por exemplo, o Vinícius Júnior, se for comparar, ele parece muito com o Neymar, o menino Ney, né? O Neymar antigamente, Sim. onde ele tentava fazer muito ele tá drible querendo e tal. rabiscar demais. Exatamente. O Vini Júnior ontem, a minha crítica, no primeiro jogo ele foi sensacional. Agora ontem eu acho que ele passou Só dos que limites. o Neymar era assim. Só Não, que tudo é o bem. amadurecimento. Claro. Então Exatamente. acho que hoje o Neymar ele tem todo o potencial como o Vinícius Júnior, porém ele está amadurecido. Isso fez com que ele Maduro. soubesse... ele está maduro. Fez com que ele, nas tomadas de decisão, ele fosse mais sensato. Porque ontem, Sim. por exemplo, o Vinícius Júnior teve 2, 3 lances que poderia ter feito um passe Claro. e deixado o jogador na cara do gol. É. E ele não fez, quis driblar e perdeu a bola. Então acho que, por exemplo, o Neymar, ele faz a diferença porque ele tem toda a habilidade que ele precisa, como o Vinícius Júnior, porém ele sabe usar no momento correto, da forma correta. Não que o Neymar seja perfeito, né? Não. Até porque tem várias coisas também, atitudes que ele toma lá que Sim, me irritam, sim. né? Aqueles dribles Sim. sempre iguais, por isso que toma pau do jeito que toma e agora tá aí desfalcando a seleção. Sei lá, pode ser um pouco de imprudência, pode ser Eu acho que é- perseguição, pode ser várias coisas. Cara, eu Mas enfim. Acho que ele buscou isso durante a carreira. Eu né? acho A que ele minha buscou. a minha opinião sobre o Neymar, a gente assim, ó, o Neymar é um cracaço de bola. Pra mim, Sim. ele tá numa prateleira muito alta no futebol. Sim, pra mim também.
dentro da seleção tem duas vias. O Neymar jogando, ele dá segurança para os outros atletas, ele potencializa os outros, entendeu? Sim. Por exemplo, um Vini Júnior. Um Vini Júnior não vai querer driblar toda hora, porque ele sabe que tem um Neymar do lado e o Neymar faz esse papel para eles. Só que o Neymar tá mais maduro, né? E também, o Neymar estando em campo, as outras seleções entram diferente. Sim. Entendeu? É o respeito. Não que o Neymar esteja... ele vai Puxa a marcação, arrebentar com tem o a jogo. questão da marcação. Só que tem esse respeito. E tem. Acontece. É a mesma coisa o Messi. Mesma coisa o Messi na Argentina. Quando o Messi tá, é diferente. As seleções, isso tem é aquela liderança natural, sabe? As seleções entram diferente. E os próprios atletas entram diferente. Sim. Entendeu? Falou sobre que o Neymar ele construiu isso, né? Essa imagem que ele tem. E eu também acho, porque se tu for ver o Messi, por exemplo, vai jogar um time, uma seleção, um time contra o Messi, eles vão focar no Messi. Só que a mesma coisa com a seleção, eles vão focar no Neymar. Repara como que os jogadores vão chegar no Messi, repara como que eles vão chegar no Neymar. O Neymar, ao longo da carreira, ele foi muito provocativo. E isso fez com que os jogadores adversários criassem uma certa gana dele, não sei. Sim. Entende? E contra o Messi, mesmo. não. É raiva E- mesmo. A gana é de outro grupo. E contra o Messi, não. Então, assim, o respeito é o mesmo e eles sabem o que cada jogador tem e eles vão querer marcar, só que é uma marcação diferente. Eu vejo que o Neymar apanhou muito contra a Suíça, contra a Sérvia. Muito, muito. E tu vai ver o Messi contra a Arábia, pode ser que tenha chegado, tenha tido uma marcação mais forte no Messi, só que tu vai ver o jeito que os jogadores chegam. É totalmente diferente. Totalmente Então diferente. talvez seja por essa construção da carreira do Neymar até aqui, é o que faz ele sofrer hoje. Eu acredito que o Messi é mais inteligente. Eu acho que ele analisa melhor o jogo, entendeu? Ele sabe a hora de dar dois toques. Ele não provoca o adversário, entendeu? Ele joga quieto, né? Joga quietinho. Ele faz o simples, né? São perfis totalmente E o diferentes. simples dele é muito bem feito, né? Eu queria ser o Neymar, né? Mas Queria ser um simples também. mas se o Neymar tivesse essa pontinha de maturidade, assim, um pouco mas- antes, né, na carreira dele, É. o Neymar com a cabeça do Messi, de repente nós Mas- teríamos um Sim. fenômeno aí. Mas se for analisado, tu é muito parecido com o Messi. Mano. É, né? A altura, É, assim, 1,5 altura. metro cada Boa. Não, mas eu confio na seleção, cara. Não acho que jogou mal, eu acho que a seleção tem a melhor defesa da Copa. O Alisson não foi... E não vem aí com esse papo de é porque é Suíça, porque é Sérvia. Cara, a Arábia Saudita, vai ver o poder da Arábia Saudita de fogo, né? De ataque. Não tem. Só que eles fizeram 2 gols na Argentina. Só teve um treinador que deu uma comida de rabo É. no intervalo que fez... Exato. Eu acho que Eu vi. fez muita diferença. Então, cara... Então eles precisam disso, tá? Sim. Sim. Os árabes, Injeção em de geral, ânimo. eles precisam disso. Eles precisam dessa injeção sempre. A gente tinha que estar sempre dando uma injeção neles, sabe? Vamos, a gente pode. A gente consegue. Entendeu? E aí... Em árabe, né? Em árabe. Yala Shabab. Eu achei duas coisas impressionantes naquele vídeo. Número 1, o treinador ter aquela atitude, esporro, e o tradutor também. Porque ele teve que passar a Cara, mesma entonação de voz. Eu passei, cara, eu já passei por aquilo ali, cara. Na seleção, eu fui convidado uma vez pra jogar um campeonato de beach soccer e o treinador era o Neném. Eu não sei se vocês conheceram o Neném. O Neném é o maior artilheiro da seleção seleção brasileira de beach soccer. Ele é o maior, foi um cracaço. E ele foi pra... Ele não falava inglês, nem árabe, só português, não falava nada. E aí eu fui, né, no vestiário, tô acompanhando eles. Tinha um árabe que falava português na tradução. Só que o árabe passava, ele traduzia completamente diferente. E eu entendia, Eu né? acho que eu já vi um vídeo assim. cara. Eu entendia, né? Porque eu já tava lá há um tempo. E eu sabia o que ele tava falando em árabe. Cara, nada a ver com o que o Neném... Porque o Neném falava em português. Não, vamos lá e tal. Aquela vibração toda. E ele falando as palavras numa tranquilidade. Rapaz, e os árabes são assim. Tu tem que passar vibração pra eles. Tu tem que dar energia pra eles renderem. Senão, não vai. E aí foi engraçado demais, cara. Foi engraçado que o Neném falava A, ele falava B ali. Só É. tu entendeu o que ele falou. Não Ai, queria ai. se comprometer. Não, e o Neném xingando, porque o Neném Aham. vinha... ele, tipo
tipo assim, ó, falando em português e falando palavrão mesmo, sem, sabe? Falando palavrão e vamos e não sei o que, aquela coisa arada toda. E aí ele falando o palavrão, nem palavrão ele não falava. Não, pessoal, mas aí nós temos que ir assim, uma tranquilidade. E o neném xingando. Engraçado, cara. Bom, a gente vai caminhando para os finalmente e eu queria trocar de lugar contigo rapidinho para te deixar um oi pra galera aí. Faltou um microfone pra... Ainda bem, né? Isso foi tudo foi planejado. Foi planejado, senão eu começava a falar e... Entregar o microfone pro Gustavo Nem gosto é de uma falar. decisão errada. Eu Não, fiquei uma só- semana com ele. É. Fiquei uma semana com ele A no gente ficou Jubes. uma semana em Brasília, no Jubes, nos Jogos Universitários Brasileiros, representando a Exucre aqui com a equipe de Criciúma. E o Lucas era para ter jogado. Foi esse o acordo inicial. Esse era o acordo inicial, era para ter jogado, mas ele teve a lesão, estava se recuperando, e aí como confrontou com a data também de outros jogos aqui em Santa Catarina, a gente montou a comissão técnica, eu e ele. Foi um aprendizado enorme nessa semana lá. E aí foi daí que surgiu toda essa construção aí que ele comentou, que é, onde assim, é realizar um pouco o sonho dele e o meu sonho também. E quem sabe a gente aí tem em breve novamente uma equipe de futsal adulto em Criciúma. Como ele falou, como ele, quem sabe, quer encerrar a carreira, e ele já está construindo também a continuidade, né? Ser técnico, Show. trabalhar com isso. Acho que são muitos anos de experiência que com certeza vai ajudar a cidade a estar num lugar diferente dentro do esporte, com certeza. Criciúma tem bastante atletas que foram pra fora, né? Sim, Tem Se a gente bastante. a gente é celeiro aqui em diversos sentidos, tanto na base quanto em atletas que por aqui passaram e alavancaram suas carreiras por aqui, né? Então, da época dele, muitos atletas surgiram no futsal e estão até hoje aí no amador, né? E com certeza é um caminho aí pro nosso esporte. Show. Legal. Show de bola. Que idade? 37 já. 37. Tamo indo já pra finaleira. Você tava mal, hein? Essa idade dele, diz que eu tô mal. Ai. Ó, se precisar de um pivô, conheço um carequinho aí que... Tu tá mal, né? Tá faltando um. Ai. Não, mas é isso. Ai. Vamos finalizar. Vamos, então. vamos. Cara, te 3 horas agradecer. de episódio, Ô, nem viram, né? 4 não, horas já. te agradecer pela presença, né? Vamos marcar um futebolzinho, um básico, porque aqui Bora. ninguém joga muito. Bora. Só pra suar. Não, nós temos um ambidestro aqui, então. Passa esquerda e direita, pelo menos. Não, mas vamos marcar um negocinho aí, cara, pra nós jogar. E prazer te conhecer. Espero que você venha mais vezes aqui na Duplicar. E sucesso na tua carreira, sucesso nos teus projetos, né? Amanhã, na tua apresentação, a gente vai dar uma pegada no Gustavo aí. Mas sucesso, cara, na tua carreira, pra tua família, agora que vão se manter aqui no Brasil, né? Pelo menos. E tamo junto aí, cara. Muito obrigado pela Gui. tua participação. Gui, Maurício, Gustavo, eu que agradeço vocês. Pra mim, um prazer, tá participando. É sempre muito legal a gente poder falar sobre esporte. Então, completamente grato e à disposição de vocês para outras vezes Show. aí, a gente vier aí. Valeu. Certo? Muito obrigado. Valeu. Muito obrigado, Gustavo, pela participação. Valeu! Quer que eu finalize? Cara, só vou deixar um tchau pra galera aqui que nos acompanhou, não só pelo YouTube, mas a galera do Deezer, a galera do Spotify, que também pode acompanhar o nosso conteúdo, né? Deixar um recadinho pra galera da Sala Pro. Eu acho que nunca é demais lembrar que lá você vai encontrar as melhores análises. Sem dúvida alguma vai ter o link logo abaixo aqui na descrição do vídeo para que você possa usufruir de 10 dias, Lucas. 10 dias de graça pra galera. Até vou criar um link para você também poder mandar pros seus amigos, tá? A galera do Catar lá vai começar a chegar os Mohamed alguma coisa, já sabemos de onde é que veio, né? E aproveitar um pouquinho do que é esse mercado fantástico que é o trading esportivo. Beleza? Luquinha, brigadão, junto. cara. Pra finalizar, é salam aleikum também agora? Pra finalizar é Massalama.
Ah, fuja. Massalama. Massalama pra ti, então. Massalama, Habibi. Massalama, Habibi. Gustavo, obrigado por você proporcionar esse momento aqui com a gente. Sem dúvida alguma de grande valia para nós, né? Porque trazer pessoas desse quilate, né? Que não representou o Brasil na seleção, mas representou o nosso país jogando lá fora, levando a magia do futebol brasileiro. E sem dúvida alguma você estará no coração dos catares lá por muito tempo. Show. E nós agradecemos vocês mais uma vez pela audiência de sempre. Vamos ficando por aqui e até a próxima. Valeu! Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e Massalama. Massalama.